Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra, vou compartilhar uma mensagem de Deus com vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre um corinho, que eu acordei hoje e Deus, ele ministrou esse corinho no meu coração. E esse corinho eu vou lembrar vocês que é um corinho muito conhecido entre os cristãos, aonde ele diz a seguinte mensagem: sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Essa mensagem, ela fala da igreja. O Senhor tocou no meu coração que essa mensagem, esse corinho, ele conta a história da essência da igreja, né? E ele fala que Jesus, ele pagou, sim, um alto preço e ele se derramou. E ele pensava em cada um de nós. E quando ele pensa em cada um de nós, a visão de Cristo ela é panorâmica. Ele está enxergando a mim, ele está enxergando a minha mãe, está enxergando os meus avós, está enxergando os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Então Jesus ele não está olhando e enxergando só a minha pessoa. E ele está enxergando em cada pessoa da igreja com essa mesma visão panorâmica, né? Ele tem uma visão que ele enxerga muito além do que o que a gente consegue enxergar nas vias naturais, né? E Deus, ele pensava em toda essa multidão, em todas essas pessoas que estão em redor de nós, né? E ele diz que ele nos via redimidos pelo sangue de Jesus. Então, o sangue dele torna nós redimidos, né? E ele fala que nós estávamos combatendo o bom combate de Deus, né? Nós estávamos unidos num único propósito, agradar o coração de Deus. Porque quando Jesus ele morreu da cruz, ele não morreu na cruz para nos livrar das garras do inimigo. Ele morreu na cruz para nos livrar da ira de Deus, porque nenhum de nós éramos merecedores da graça de estar novamente na presença de Deus. E só tinha uma forma da gente se reunir com Cristo, através do sangue de Jesus, que era o sangue da graça, o sangue daquele que nasceu e viveu para nos anelar com Cristo, para ser a ponte para que a gente passasse a estar novamente na presença de Deus, né? E ele fala que ele nos via lado a lado trabalhando, edificando a igreja e rompendo as barreiras pelo amor. Então nós estávamos trabalhando na obra, né? Então seguir a Jesus é estar na obra, sim, é trabalhar em nome de Jesus pelo reino de Deus e sendo edificados e romper as barreiras do mal que nos impede da gente estar ali presente junto com Cristo, né? Fazendo a obra de Deus. E ele diz que quem nos dá força para fazer essa obra é o Espírito Santo. E ele fala que a gente proclama, né, o preço que Jesus pagou.
no nosso coração. Ele fala assim, e na força do Espírito Santo nós proclamamos que a gente vai pagar o preço de seguir unido, ou seja, a gente vai suportar uns aos outros, a gente não vai desistir da vida de um de outro, nós estaremos anelados, nós estaremos fazendo a obra do Senhor, mesmo que a gente encontre dificuldade de conviver com pessoas que não têm muito a ver com o nosso jeito, com a nossa perspectiva, com o nosso coração, né? A gente vai amar, independente de quem seja a pessoa, a gente vai fazer a obra de Deus, a gente vai mostrar para ela o amor de Deus, a gente vai mostrar que servir a Deus vale a pena, né? E ele diz, né? E por mais que as trevas militem, nós estamos num combate, irmãos. Nós estamos num combate contra as trevas que militam contra nós, que somos cristãos, que vivemos debaixo da palavra de Deus. E ele fala assim que unido nós iremos andar, né? Então esse é o propósito da igreja, a gente deixar o nosso eu de lado e seguir segundo o propósito de Deus. E para finalizar esse vídeo, irmãos, eu vou aqui citar aqui 2 salmos, o Salmo 1 e o Salmo 15, que no Salmo 1 ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta em roda dos escarnecedores. Quando você vê um grupo de pessoas falando mal de alguém, sendo os fofoqueiros ou então levando má notícia para algum lugar, foge, porque o Espírito Santo não está naquele ambiente. Então a gente precisa entender, né, esse salmo, que ele nos alerta que os escarnecedores são aqueles que ficam levando má notícia de um lado para outro, né? E ele fala que os justos serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, né? E ele diz que os ímpios, eles não são assim, eles são como a moinha que o vento leva, ou seja, eles não têm firmeza em lugar nenhum, eles não têm raiz, eles não têm fundamento, né? Eles são levados por qualquer vento, uma hora tá aqui, outra hora tá acolá, eles não têm firmeza de estar num único lugar, né? Ele diz que os ímpios não subsistirão à congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas dos justos, porém o ímpio ele perecerá. E aqui no Salmo 15 ele fala sobre o cidadão do céu, né? E ele diz assim: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí ele responde a mensagem, né? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Não é no coração dos outros, é no nosso próprio coração em que Deus sonda, né? Então a gente tem que viver a verdade que está dentro do nosso coração, né? Aquele que não murmura com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Olha só que palavra forte essa do cidadão do céu, né? Aquele cujos olhos despreza o vil, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, esse salmo, ele fala do cidadão do céu, né? E a gente já tem a palavra de Deus como fundamento para as nossas vidas, né? Então aqui a gente percebe que a igreja, ela tem muitos cidadãos do céu. A gente só encontra na igreja, né, pessoas que têm essa postura, que têm esse coração, que vivem de acordo com essa verdade de Deus. Então eu vou deixar essa mensagem no coração de vocês, que vocês saibam que Jesus ele pagou um alto preço para que a gente pudesse estar lá hoje, louvando e adorando o nome do Senhor, né? E que tudo isso foi para que a gente continuasse andando unido na presença de Deus, né? Que a paz seja com todos, que vocês possam ler essa mensagem, escutar esse louvorzinho, né? Que é um canto da harpa antigo, mas que é uma bênção, e que a paz seja com todos.
Até a próxima. E ó, se gostar, dá um joinha.